Toda cidadã e todo cidadão brasileiro tem direito à moradia. Tá lá na Constituição Federal. O que teria acontecido às 60 pessoas LGBTQIA+, da Casa NEM, se elas tivessem sido simplesmente despejadas na rua? Neste episódio, a gente discute os desafios de pessoas LGBTQIA+, em situação de rua. Como vive essa população? De que formas a pandemia agravou as vulnerabilidades? E um jovem gay conta o ano que viveu na rua depois de ser expulso de casa. Eu sou o Bruno Nomura e este é o podcast Bendita Geni, seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor. Esse é o som da maior cidade do hemisfério sul. Neste momento, já na madrugada, faz 10 graus em São Paulo. O dia em que este episódio entra no ar já é o 7º dia gelado em boa parte do país. O som tranquilo de São Paulo, em parte adormecida, esconde que neste exato momento tem muita gente passando frio nesta cidade e em tantas regiões do Brasil. A imprensa já falava em uma onda histórica de frio, e ela veio. São Paulo amanheceu no último sábado com 2 moradores em situação de rua mortos, depois da madrugada mais fria do ano. Essa foi a madrugada mais gelada do ano aqui na capital paulista. A temperatura chegou a 8,2 graus, mas a sensação térmica foi de 3 graus. Oficialmente, a cidade tem 24 mil moradores em situação de rua, mas quem trabalha com essa população diz que o número é subestimado, que ele é de fato pelo menos 20% maior. O Brasil tinha 222 mil moradores em situação de rua em março de 2020, aponta a última estimativa do IPEA. E esse número provavelmente subiu com o avanço da pandemia do coronavírus pelo país. Em meio a essas 222 mil pessoas, uma porcentagem desconhecida delas são LGBTQIA+. Os motivos para estarem na rua variam. A população LGBTQIA+, como em qualquer outro contexto, infelizmente tem mais propensão a acabar na rua e também tem mais dificuldade para sair dela. Isso fora a LGBTfobia. Os abrigos destinados à população em situação de rua nem sempre respeitam a identidade de gênero de pessoas trans, vulnerabilidades que vão se somando. E em meio à pandemia e à onda de frio, a Justiça determinou a reintegração de posse do imóvel ocupado pela Casa NEM no Rio. A Casa NEM é uma república de acolhimento a pessoas LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade, que ocupavam um prédio em Copacabana. Cerca de 60 pessoas moravam no local. Já temos os camburões de polícia do lado de fora posicionado, toda a polícia em frente, estão no Largo da Pracinha também. Os ativistas também que venham para cá, porque a gente está precisando de reforço, está precisando resistir, a gente vai resistir, porque a Casa NEM se tornou um símbolo de resistência em Copacabana e um símbolo de resistência contra esse desgoverno que está no poder. Essa é a Indianari Siqueira, coordenadora da Casa NEM. Dezenas de policiais se aglomeraram em frente ao prédio ocupado e o clima era de muita tensão na manhã da última segunda-feira. O assunto rapidamente tomou as redes sociais e a reintegração de posse da casa esteve entre os assuntos mais comentados. Após negociações, no início da tarde, os ocupantes aceitaram uma proposta da prefeitura para ficarem alojados temporariamente em uma escola. Em junho, a Prefeitura do Rio inaugurou um hotel destinado especificamente a pessoas LGBTQIA+, em situação de rua. No entanto, as 50 vagas são insuficientes para atender toda a demanda da cidade. Neste episódio, então, a gente discute um pouco mais sobre os desafios de pessoas LGBTQIA+, em situação de rua. Para começar, a gente ouve os áudios do Homero Júnior, psicólogo e atualmente mestrando em psicologia pela Universidade Federal de Goiás. No TCC dele, ele analisou vivências de travestis negras que ele atendia quando foi estagiário do Centro Pop de Uberaba, em Minas. Homero, o que você observou na sua pesquisa em Uberaba?
a gente é levado a uma discussão sobre políticas de drogas, né? Acho que a relação de determinadas drogas, um uso problemático dessas drogas, que é relacionado a uma vida, a uma sobrevivência, né? Para elas levantarem uma grana, né? Para elas fazerem os corres e tudo mais, envolve essa relação da prostituição. E em muitos casos elas relataram fazer o uso principalmente de cocaína, para poder lidar com tudo quanto é tipo de situação nas ruas, na madrugada principalmente, frio, fome. Teve até um relato muito expressivo assim, de uma delas falando que é impossível se não fizer o uso, né, da cocaína. Nas escolas, as duas relataram ter saído não, né? Foram saídas da escola, né? Ali por volta dos 13, 14 anos, já fazendo digamos, como uma amiga minha me falava, né? Não de se prostituir, mas elas foram sendo prostituídas, né? Há uma relação, então, de uma busca pela afirmação de uma identidade de gênero, né? De uma legitimidade, de um reconhecimento social. Nisso tudo, se o Brasil já tem uma grande taxa de desemprego, para pessoas trans isso ainda tem uma proporção maior, né? Para as travestis, e por serem negras, né? Psicologicamente falando, quais são os impactos dessa vida na rua que você observou nas travestis? Os efeitos são extremos, porque geralmente são pessoas que já vêm de traumas, de fraturas, digamos assim, né, muito fortes, desilusões, rompimentos afetivos viscerais, né, eu diria. Então, a aproximação, a relação com a vida estando em situação de rua, eu percebo que há uma necessidade de estar em alerta sempre, sabe? Sem baixar a guarda. Os efeitos, a meu ver, são depressivos, né? Vai afetar com certeza a resposta de uma pessoa que vai lidar com o frio, um frio muito intenso, que pode até não acontecer na maior parte do ano, né? Mas quando acontece é mortal, né? E o frio não mata ninguém no século XXI, né? Na verdade, é a desproteção e a desigualdade social, né, que faz com que seja mortal, né? Ela apareceu na capa da Folha de São Paulo toda montada, distribuindo marmitas para moradores em situação de rua. Ela é Gervásia Boreal. A drag queen faz parte da rede Parada Solidariedade, ligada à Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. A Parada Solidariedade reúne diferentes coletivos e movimentos em uma força-tarefa criada para tentar diminuir os efeitos da pandemia na vida de pessoas LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade. A ideia é do produtor cultural Heitor Werneck e do Renato Viterbo, que é vice-presidente da Parada SP. Para falar sobre as experiências da rede e as ações emergenciais em meio a essa onda de frio, a gente conversa com a Gervásia. Gervásia, pessoas em situação de rua, infelizmente, são uma realidade de muito antes da pandemia, né? O contexto do coronavírus agravou a situação? Tem gente que já está na rua, LGBTQIA+, antes da pandemia. E a gente vai falar de uma bateria de situações que levam realmente essas pessoas para a rua. Mas elas já existem. A pandemia, ela agravou a situação. O número aumentou bastante porque muita gente perdeu emprego. A maioria das pessoas são autônomos, entendeu? Isso é muito complicado. O brasileiro não tem o hábito de fazer uma poupancinha, de guardar alguma coisa, e nem dá para permitir que isso aconteça. Então o pessoal foi despejado, o pessoal foi para a rua, sabe? A maioria dos contratos de aluguel são de boca, né? Isso não dá garantia nenhuma. Então, assim, não pagou, tá fora. Simples assim. Você comentou que nesse momento mais crítico do frio, vocês têm buscado oferecer barracas, né? Queria que você falasse mais sobre o frio, de que forma ele vulnerabiliza ainda mais essas pessoas que já estavam vulneráveis. É muito complicado
você vê que dentro de uma barraca, Bruno, chegam a morar 4 pessoas. O frio é insuportável. Quando você vai fazer alguma ação à noite, o frio ele é cortante, cara. É monstruoso, assim. Porque a gente fala assim, que frio, se enfia embaixo do cobertor, liga o Netflix, estoura a pipoca e ai que frio. Agora, assim, o frio cortante realmente é muito complicado. E claro que a maioria das coisas que a gente consegue realmente são roupas. A gente leva roupas e assim, 3, 4 blusas por pessoa realmente, para que ela possa enrolar essas blusas nos pés, enfim, a gente vai tentando. O Heitor consegue muito cobertor, mesmo assim a gente não vence, porque é muito, muito complicado. Para você ter uma ideia, a barraca que a gente está buscando para o pessoal são aqueles igluzinhos. As pessoas, ao invés de se cobrirem com os cobertores que a gente leva, eles colocam como se fosse uma blindagem na barraca, para o frio não entrar. E mesmo assim, tem muita gente hoje, ainda mais com o Covid, que fica doente, que adoece muito rápido. Qual que é o público atendido pela Parada Solidariedade? A Parada Solidariedade, ela não atinge só o pessoal LGBTQIA+, porque não tem como você distribuir comida ou distribuir cobertura e falar assim, você é gay? Não, então fora. A gente busca a inclusão o tempo inteiro. Então agora é o momento realmente da gente estar do outro lado da moeda. A gente vê muita família, a gente vê muita gente que se frustrou, né, que desce do Nordeste, enfim, toda aquela coisa com a idealização da vida perfeita aqui em São Paulo. E até estava rolando para alguns, né, de uma maneira simplória, mas estava acontecendo, só que a pandemia quebrou tudo. Então vai todo mundo para a rua. É muito triste, assim, fica uma coisa meio à margem da margem. Então eles começam a procurar buracos para dormir, sabe, assim, onde o vento não passe de uma forma tão constante. Quando a gente começa a distribuição das coisas, é o que eu falo, né, as sombras tomam forma, né, porque parece realmente que eles se desgrudam das paredes, se desgrudam, sabe, realmente dos buracos, dos becos, né, atrás de um conforto maior. E como você descreveria as pessoas que vivem em situação de rua que você tem contato no projeto? Eles são completamente receptivos, completamente. É que eles não são notados, entendeu? As pessoas costumam passar, né, pelas barracas, enfim, mas assim, quando realmente alguém para dar atenção, eles são completamente receptivos e assim, muito divertidos. Como é gostoso, como é divertido. As histórias são muito tristes, mas eu acho que isso já é do brasileiro, sabe? De rir da própria desgraça. E assim, muito divertidos, muito queridos. Tem gente que chama pra gente conhecer a barraca. Vem ver minha barraca como é organizada. Eu falei, nossa, chá da Alice, né, gente? Vamos fazer o chá da Alice agora aqui, que vai ser muito legal. Gervásia, uma drag não passa despercebida por onde passa, né? Como é que é a recepção entre as pessoas que são atendidas? A Gervásia, ela tem essa coisa de dar visibilidade realmente pro pessoal em vulnerabilidade. Eu acho que esse é o ponto X dela. E aí eu falei, por que não ir montada para as ações? Por que não distribuir as coisas de uma montada realmente para dar uma visibilidade maior? E tá rolando, cara, tá rolando, assim, as pessoas abraçam a ideia realmente do lúdico, né, numa situação tão caótica realmente. Quando eu desço do carro, que eu tô completamente colorida, que eu tô completamente vestida, que as roupas são gigantescas, você consegue realmente tirar a criança de dentro das situações, você consegue acoplar a ideia na cabeça do adulto, que é responsável pela criança, então você pega um contexto mais família, realmente. Todo mundo quer realmente abraçar, quer tirar foto, e a gente não pode abraçar. É tão dolorido quando a criança vem correndo assim para você e alguém fala, não pode abraçar. Sabe? Então ela já está num estado de vulnerabilidade gigantesco. Então, de repente, chega uma fada madrinha e a criança não pode tocar aquilo. Aí a gente foi desenvolvendo técnicas para não tocar, mas ao mesmo tempo deixar um jeito carinhoso. Parece utopia, né? Mas não é, de verdade. Eu acho que é levar um pouquinho e parece clichê também, levar um pouquinho de esperança, sabe? Assim, falar, tudo vai mudar, tudo vai acontecer de uma forma melhor, a gente está aqui e vamos ver o que dá. Gervásia Boreal, muito obrigado pela sua participação aqui no Bem de Itajaí. Tchau, tchau. O ano era 2010. Depois de sair do armário para a família, o Cairo Henrique foi expulso de casa. Ali começava uma jornada de quase 1 ano e meio em situação de rua em São Paulo. Uma experiência que eu e você jamais vamos sentir qualquer coisa minimamente semelhante. E ele conversa com a gente para contar o que viveu.
Cairo, eu queria que você começasse contando o contexto no qual você foi expulso de casa e acabou tendo que morar na rua. Na época nem tinha essas casas, né, que a primeira que teve aqui em São Paulo foi a Casa 1, né, eu acredito que tem outras já em São Paulo, mas na época, quando eu saí, não tinha nenhuma casa. Claro que um sofrimento, sabe, muito grande, fome e tudo mais. Só que, como eu fui muito presa a minha vida inteira e tava com aquela questão de se descobrir e tudo mais, então quando eu me assumi e pela primeira vez eu pude, né, mesmo estando na rua, sei quem eu sou, sem escutar piadinha, sabe, de família. Foi um momento triste da minha vida, foi um momento muito sofrido, mas ao mesmo tempo é uma lembrança muito feliz, sabe, para mim, uma lembrança muito feliz, porque eu podia ser quem eu quiser, a gente conversava entre eu e as gays e a gente brincava, sendo que ninguém mais me julgava, sabe, não tinha mais a homofobia de casa, sabe. Me dói muito, muito, muito saber que você acredita que o fato de ter ido morar na rua foi algo até positivo em comparação ao que você vivia dentro da sua casa, né? Mas, enfim, entrando um pouco mais nesse lado ruim de morar na rua, queria que você falasse sobre o que você lembra de ter vivido nesse período da sua vida. Tem muitos assaltos, sabe? Muitos assaltos, que a gente dormia em cima da bolsa e quando a gente acordava, a bolsa não tava mais. Aí não tinha mais nada, aí você ficava com o chinelo, com a roupa do corpo, sabe, e nada. No começo, a gente não tinha cobertor, a gente não tinha nada, a gente só tinha uma mochila. Eu tinha uma mochila com uma blusa, uma calça, uma camiseta, e aí eu lembro que chovia e a gente ficava lá na Liberdade, né, tomava chuva e a gente ficava no frio, né, sem cobertor, passando frio, dormindo no chão. A fome é avassaladora de desmaiar, sabe? Eu lembro que a gente pedia muita comida, pedia muito dinheiro. Uma coisa que eu não esqueço é que eu passei um Natal, um Ano Novo na rua. As meninas que moravam, né, a minha amiga lésbica, inclusive, ela acabou tendo que se prostituir. Ela acabou se prostituindo, sabe, por pouquíssima coisa, sabe? Tipo, R$20, R$30. Porque a gente não tinha dinheiro, a gente não conseguia comer, e, sabe, a gente queria comprar uma bolacha, ou até mesmo um vício, né, do cigarro. Era muito ruim essa questão da higiene, de você querer tomar um banho, de você querer ter uma vida normal, sabe? E as pessoas também olhavam para nós de forma muito ruim. Porque a forma como as pessoas olham para os mendigos, não sei, os moradores de rua, já é ruim. Só que para nós, sabe, LGBTs, é ainda muito mais forte, principalmente para nós que fica mais gritante, sabe? Lésbicas que são mais bofinho, nós gays que somos mais afeminados. Eu lembro que nessa época a gente fugiu de skinhead, sabe? No centro de São Paulo. Eles queriam pegar a gente, queriam matar a gente, sabe? Você fala bastante dessa sua amiga lésbica, né? A Juliana, que teve com você nesse período vivendo na rua. Você também comentou sobre outras pessoas da comunidade que você conheceu ao longo desse período. Queria que você falasse sobre a importância dessas relações. É muito estranho falar isso, só que, de certa forma, eu acho que a comunidade LGBT+, é como uma família para mim. Eu tenho muitos problemas com a comunidade, porque hoje em dia eu vejo muitas coisas que, sabe, que não me agradam. Só que é como uma família para mim, porque eu tinha irmãos, eu tinha pai e eu perdi tudo isso, sabe? E naquele momento que eu mais precisava, foram essas pessoas que me ajudaram, sabe? Que ficavam do meu lado, que muitas vezes não podiam me dar um teto, mas eu não vou deixar você dormir sozinho essa noite. Você pode ir em casa tomar um banho, você pode vir aqui fazer alguma coisa. Isso foi muito essencial para mim, porque evitou que eu procurasse um mau caminho, evitaram que eu fosse para uma criminalidade, que eu fosse para as drogas, sempre eles me segurando como uma família mesmo, sabe? Por isso que toda vez que eu vou para a parada, toda vez que eu estou no local LGBT+, eu acabo chorando, sabe? Eu acabo chorando porque eu não sei explicar, é uma coisa que finalmente eu tinha sido acolhido, sabe? Eu nunca tinha me sentido acolhido antes, nunca. E pela primeira vez, mesmo estando na rua, me acolheram, mudou a minha vida para sempre. Como é que você conseguiu deixar a rua? A Juliana, né, ela começou a namorar com uma menina, e aí essa menina morava sozinha.
e ela soube que a gente estava morando na rua, né? E aí ela foi e chamou a gente para ir morar com ela. E aí eu fui morar com ela, a gente foi morar juntos e foi, sabe, mudou tudo, mudou a minha vida totalmente. E aí finalmente, quando, sabe, a minha rotina voltou, quando eu comecei a trabalhar de novo, e aí eu finalmente comecei a ter dinheiro, nossa, aí tudo mudou. É muito estranho pra mim ainda saber que eu posso pegar um metrô, que eu posso, sabe, sair, eu tenho dinheiro pra comer, eu tenho dinheiro pra fazer essas coisas, tudo, essas coisas simples, agora são muito importantes. Cairo, e como que você tá hoje? Eu não tenho uma vida de luxo, mas eu tô muito bem, graças a Deus. Tô trabalhando atualmente numa das maiores seguradoras do país. Adotei um gatinho, um gato preto, que mora junto comigo. Agora, meus próximos planos é fazer minha faculdade. Quero muito fazer licenciatura, que eu quero muito dar aula, ajudar o próximo. E eu quero muito fazer minha faculdade e continuar, sabe, com a minha vida. Eu não imagino uma vida chique, sabe? Eu não imagino rico, mas, sabe, feliz no meu canto, na minha casa, não precisar da aceitação de mais ninguém, sabe? Ter o meu cantinho, minha Netflix, tá ótimo. Cairo Henrique, muito obrigado pela sua participação aqui no Bem de Itajaí. Tchau, tchau. Se quiser mais informações sobre a Parada Solidariedade, acesse paradasp.org.br/solidariedade. Aproveita para seguir agora o Instagram @paradasolidariedade. E nós ficamos por aqui. Bem de Itajaí é um projeto de jornalismo independente voltado à comunidade LGBTQIA+. Novos episódios às terças, quintas e sábados. Fazemos parte da rede LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts do Vale em lgbtpodcasters.com.br. Este episódio contou com produção e edição minhas, @Bruno_Nomura. Produção também do Arthur Anhango. Usamos áudios de Record TV e Indianari Siqueira. Agradecimentos especiais ao Douglas Lacerda, da Casinha, que nos concedeu uma entrevista que acabou caindo, mas que certamente estará neste podcast em algum momento. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Assine o nosso newsletter e receba os principais fatos do universo LGBTQIA+, da semana, direto no seu WhatsApp ou Telegram, tudo de graça, benditageni.com. Acha este projeto importante? Gosta do nosso conteúdo? Com valores a partir de R$10, você ajuda a manter este projeto vivo. Instruções também no benditageni.com. Seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor fica por aqui. Muito amor e até mais!